Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gerência Quality. Um podcast voltado para pessoas que anseiam qualidade, vivem e desenvolvem dentro da sua área de trabalho, dentro do seu laboratório, dentro da sua expertise. Vamos falar hoje de um assunto muito importante para a empresa em si, nem um todo. Não só a questão dos nossos parceiros, nossos amigos, né, os proprietários de laboratório, mas para um quesito geral de toda a vida, que é a nossa saúde mental. E para nos acompanhar aqui hoje sobre esse assunto de saúde mental, nós temos aqui uma pessoa que é fera no assunto. Vou falar um pouquinho para vocês porque o currículo dela é extenso. Então, para mim não deixar nada de fora, nós vamos falar hoje com a nossa querida Rafaela de Luz Azevedo. Ela é psicóloga, mestre em psicologia pelo FMG, possui um MBA em gestão estratégica de pessoas e pós-graduado em terapia comportamental. Ela já atuou 8 anos na área de atividades comportamentais e foco em desenvolvimento de pessoas. Então vocês podem ver que o assunto hoje vai ser pesado, hein? Tem muita novidade para vocês aí, pessoal. A Rafaela é líder dentro de pilares de desenvolvimento de pessoas e programas de melhorias contínuas, com participação em auditorias internacionais na América do Sul. E também ela tem um consultório clínico que atua com psicologia para adultos, provendo saúde mental com bases práticas fundamentadas em evidências científicas. Ela atua com realizações de atendimentos e ações voltadas para o contexto organizacional. Então, Rafaela, seja muito bem-vinda a esse episódio do nosso podcast. Ficamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite e queremos, ao máximo possível, absorver o que você tem aí de experiência para passar para nós nesse podcast. Imagina, obrigada. Eu agradeço muito pelo convite e ainda mais por falar de um assunto tão importante, que é o que a gente vai falar hoje, né? Que é sobre a questão dos riscos psicossociais, atualização da NR1. Então, muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Rafa. A gente agradece muito por você ter aceitado o nosso convite. Realmente, né, essa questão de saúde mental, né, dos riscos psicossociais que veio aí nessa atualização da NR1, tem sido muito disseminado aí e muito abordado, né, no contexto das organizações. E a gente precisa realmente falar sobre isso, né? A gente precisa realmente cuidar do nosso recurso principal, que são as pessoas. Então, eu agradeço muito pela sua participação. Acredito que a gente vai explanar muito, né? Tanto para a organização, né? Para os líderes, vamos ter insights valiosos aí para os líderes, mas principalmente para as pessoas, né? Como elas vão se comportar com esse novo mundo que a gente está vivendo, com essa nova evolução aí, de como as organizações têm trabalhado, de como a gente precisa se comportar dentro das organizações para que a gente consiga também ter uma qualidade de vida, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Então, agradeço muito a sua participação e a gente gostaria, então, de começar as nossas conversas aí, principalmente sobre essa questão das atualizações da NR1. Então, Rafa, eu queria que você explanasse um pouquinho sobre o que é a NR1 e quais são os impactos, né, com essa nova atualização sobre os riscos psicossociais. Perfeito. Bom, a NR1 é uma norma que já existe há muitos anos, né? Então, a NR1 é a primeira, e ela aborda essas questões voltadas para a saúde do trabalhador. Então, a gente tem, nos ambientes de trabalho, a gente sempre vê ali, na maioria das vezes, a presença de um médico do trabalho, vocês já devem ter visto, né? Outros profissionais também que cuidam dessa parte, né? De saúde e segurança do empregado, do trabalhador. E isso já tem mapeado, a gente já tinha, por exemplo, o gerenciamento de riscos ocupacionais. Porque dentro do ambiente de trabalho, a depender do trabalho que vai ser executado, existem alguns riscos inerentes àquela atividade. O que muda é que agora passa a incluir dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais o risco que é o psicossocial. Então, por exemplo, com a atualização da NR1, que é uma atualização muito importante, passa a considerar o trabalho como um potencial dano emocional. E isso precisa ser preventivo, né? Como eu falei, o gerenciamento de riscos ocupacionais agora integra o risco psicossocial, e isso passa a ser importante ali para a empresa avaliar todo o impacto que isso pode ter na vida do empregado. Até um tempo atrás, a gente não tinha isso, né? Então, o
o sofrimento emocional ele era visto como algo individualizado. Então, agora, com a atualização, passa a ser visto como uma possibilidade de ser uma condição de trabalho. E isso, se a gente for analisar, todo mundo ganha, né? Ganha o trabalhador, porque, de certa forma, ele tem aquele sofrimento emocional, de certa forma, atendido, tem uma atenção voltada para ele, e a empresa também ganha, porque se a gente for analisar o impacto que isso pode ter, vou dar alguns exemplos, né? No absenteísmo, no turnover, nos afastamentos. Então, a empresa também ganha com essa inserção, com esse olhar mais preventivo também. Exatamente, né, Rafa? Eu acho que a gente tem de pensar sempre dos dois lados da moeda, né? Então, assim, não dá para a gente sempre avaliar esses levantamentos somente como um lado benéfico somente para o trabalhador, né? Então, o empregador, ele também precisa de avaliar quais os benefícios ele pode tirar disso. Então, se ele tem um plano de ação, se ele consegue avaliar, né, quais ações ele pode né, implementar, quais ações ele pode tomar para que ele diminua, né, a potencialidade desses riscos, né, desses danos, né, para o empregado, isso vai diminuir drasticamente, né, os afastamentos, o turnover, as reclamações, né? Então, acho que a empresa ela vai ser uma empresa com um olhar muito mais humano, muito mais humanizado, assim. E assim, quais são os impactos, né, que a gente observa, assim, né, que você já observou, que empresas que não têm esse olhar, elas podem causar, assim, na saúde do empregado? Então, você já evidenciou, assim, né, na sua carreira, assim, quais são esses impactos? Eu vou trazer, por exemplo, na minha prática clínica. O trabalhador, no meu caso, o paciente, né, ele chega com diversas demandas. Ele chega com a demanda, por exemplo, de que ele teve que levar trabalho para casa, né, porque, por exemplo, que pode ser um risco psicossocial, né, jornadas prolongadas. Então, ele chega reclamando de ter levado trabalho para casa, e aí gera um estresse, gera uma irritabilidade. Isso impacta nas pessoas envolvidas, então impacta na família, impacta nas amizades, né? Então, aquela pessoa, por exemplo, ela talvez vai deixar de fazer um cuidado, um autocuidado, uma atividade física, porque ele precisa priorizar o trabalho, ele precisa fazer aquela demanda que foi solicitada, aquela cobrança excessiva de um tempo, de uma meta inalcançável, de um tempo não hábil. Então, isso impacta, porque ele prejudica ali, de certa forma, a sua saúde, tem essa irritabilidade, às vezes ele deixa de comparecer a algum evento, alguma ação importante dentro da família, isso tem esse desgaste também. Impacta no distúrbio de sono, impacta, por exemplo, em pessoas que chegam com crise de ansiedade relacionadas ao trabalho, com depressão. E aí também tem um impacto na forma como aquele paciente, aquele trabalhador, ele se vê. Porque se ele está num ambiente tóxico, por exemplo, né, com relações abusivas ali, com assédio moral, que é um risco psicossocial também, ou mais do que, ou além disso, né, um ambiente desagradável com cobranças excessivas, enfim, isso vai impactar na forma como ele se vê. Então, ele passa a ter também uma visão distorcida de si mesmo, de que eu não sou capaz, de que eu não sou bom o suficiente, de que eu não sou competente. Isso afeta a sua motivação com relação ao trabalho, consequentemente, pode gerar uma depressão. Então, são vários impactos que podem causar, tanto diretamente naquela pessoa, no trabalhador, quanto, como eu falei, nos envolvidos, né? Nos amigos, familiares. Claro que, Rafa, mas tem o que é parte do empregado, que é do trabalhador e que não está relacionado à empresa. Sim, a gente precisa considerar que tem, por exemplo, na minha prática clínica, tem um aspecto que é pessoal, que é da história de vida daquela pessoa. Mas, em muitos casos, o trabalho ele vai agir como um gatilho, ele vai agir como um agravante naquele potencial, naquela situação que aquela pessoa já se encontra. Então, por isso também, voltando, a importância da gente olhar. Então, para as empresas que não têm esse olhar, o impacto é muito grande, né? A gente, como você mencionou, impacto no absenteísmo, no turnover. Para além da vida do empregado, tem os impactos diretos dentro da organização. E essa questão, Rafaela, de psicossociais, né, esses indicadores que você falou, esses pontos, o que esse detalhe do psicossocial ele gera e como ele se manifesta dentro da empresa?
Porque aqui você deu vários exemplos, né, para quem está nos acompanhando, de como isso afeta diretamente a vida do trabalhador, daquela pessoa em si, né, do indivíduo. Mas dentro da empresa, nesse quesito psicossocial, como que eles se manifestam? Porque, assim, nós, indivíduos, por exemplo, eu, Rafaela, como profissional, é muito difícil eu separar eu, Rafaela, somente psicóloga. Eu também sou mãe, eu também sou filha, eu também sou amiga. Eu sou uma pessoa que gosta de praticar esporte, enfim. Então, tudo isso vai colaborar com esse aspecto. É multifatorial, né? Então, uma pessoa que ela está ali no trabalho, ela não é só um trabalhador, ela tem um aspecto por trás disso. Então, se eu estou diante de um risco emocional, né, de um risco psicossocial, de um sofrimento emocional ali no meu ambiente de trabalho, isso vai afetar um social também. Isso vai afetar vários outros contextos, né, que estão relacionados a isso. E o contrário também. Então, por exemplo, eu posso ter um dia não muito bom, eu posso ter problemas familiares e que, de certa forma, se eu estou ali num ambiente que ele já tem um agravante, já tem um potencial risco, se eu já tenho essa carga comigo de problemas, eu vou num ambiente também que está causando, que tem mais gatilhos, né, que tem mais problemas, isso só potencializa, né? Então, Nathalie, se a gente for parar para poder analisar o contexto laboratorial, eu acho que é gatilho para todo quanto é lado. Eu acho que o pessoal tá cheio de gatilhos para poder ativar esses riscos psicossociais em todos os momentos. É, Que a com gen- certeza, né? Muita pressão, é uma rotina muito Isso desgastante mesmo. mesmo, né? A gente lida com pessoas que precisam daquele resultado para a tomada de ação né, e pessoas que estão sob esses riscos psicossociais e, e desenvolvem, né, essa depressão, desenvolvem esses N problemas mesmo, né? De saúde mental, a gente tem uma diminuição de produtividade, a gente tem pessoas que têm uma desatenção muito maior, então a gente tem um risco de retrabalho. Então, assim, se a gente for avaliar, né, Rafa, se realmente a gente consegue mapear, se a gente consegue promover uma saúde mental dentro do contexto da organização, a empresa também consegue diminuir, né, essa quantidade de retrabalho, né, o aumento da proatividade. Então, isso eu acho que impacta diretamente ali dentro da organização, né? Então, acho que nesse contexto também, né, Roger, que é interessante você pontuar, né, os benefícios que a empresa pode tirar, né, desse processo, né, de melhoria. Então, eu penso aqui, né, Nath e Rafa, que o laboratório em si, por ele já ter, né, vocês dentro do seu dia a dia, seja você um analista, seja você um gerente, você o CEO do laboratório, já tem uma carga de pressão muito grande. Então, todos os riscos, os fatores psicossociais que a Rafaela falou aqui, creio que você já deve ter passado por ele. É cobrança por parte do cliente, é necessidades do laboratório, as demandas da empresa, é um tempo que você tem que executar ali num processo analítico, é demanda de amostras, às vezes, que estão passando por algum problema, a amostra não chegou, é coletador que está ali com problemas no processo de coleta. Então, assim, creio que vocês já devem ter visto que os riscos psicossociais, eles estão dentro do laboratório de diversas formas. É algo que nós vivemos com isso, nós estamos engajados dentro disso, né, Nath? Então, assim, é algo que vocês trabalham constantemente e precisam se monitorar. E aí eu te pergunto então, Rafa, dentro desse contexto, dessa esfera, como que a empresa ela pode trabalhar para poder minimizar esses riscos psicossociais nessa esfera que afeta diretamente a pessoa em si, o indivíduo, para poder trazer um ambiente mais agradável, mais harmonioso? Quais são as estratégias que a empresa pode fazer? Perfeito. Bom, primeiro de tudo é a empresa ter a consciência dos benefícios, né? Porque se a empresa compreender que essa atualização é apenas mais uma burocracia, isso talvez não vai trazer os resultados que ela precisa, ou vão trazer os benefícios, né, que ela precisa. Além disso, é importante que ela tenha uma escuta ativa, que ela consiga identificar ou diagnosticar onde estão os riscos psicossociais, quais são os possíveis riscos psicossociais, para que ela tenha ações assertivas.
Porque se eu tenho ações pulverizadas, às vezes eu não vou conseguir, de fato, diminuir, minimizar o risco psicossocial. Então, é importante ter essa análise, essa escuta, esse diagnóstico de onde estão e quais são os possíveis riscos psicossociais. Além disso, um fator extremamente importante que é a capacitação da liderança. Porque, infelizmente, a gente vê em algumas empresas, né, a liderança sendo promovida, mas o desenvolvimento não acompanha necessariamente essa promoção de carreira, né? essa progressão de carreira. Então, é muito importante, porque é o líder que vai atuar ali na frente, é ele que vai estar no dia a dia ali com o colaborador, com o trabalhador. Ele é o representante da empresa perante ali aquele trabalhador. Então, é muito importante que tenha uma liderança preparada, uma liderança capacitada, que consiga, de fato, levar ou desenvolver ali a equipe também. Também um outro fator importante é um canal de escuta, de forma que a empresa consiga perceber, identificar quais que são os possíveis riscos, né? Então, um canal em que o colaborador, o trabalhador, ele tem a liberdade, a abertura e a confiança de falar sobre um possível assédio, de falar sobre uma sobrecarga exaustiva, uma meta inalcançável, enfim, que ele tenha um canal que ele consiga levar para a empresa o seu descontentamento, e que isso pode ser o quê? Prevenido. Né? Algo que é muito hoje visto é a questão que as pessoas pensam assim: ah, não, se eu falar algo, eu posso ser taxado como ineficiente, se eu falar algo, eu posso ser taxado como uma pessoa que não dou conta do serviço, ou que eu preciso ser substituído, ou se eu falar, eu vou ser demitido. E acho que isso é uma visão que tem muito dentro da empresa com relação ao colaborador, em virtude do seu chefe, em virtude do seu líder, né, daquela pessoa que está ali gerenciando ele. E é algo que tem que ser tirado, tem que ser desmistificado essa questão. Porque quando você trabalha nesse aspecto, você não faz um ganho só para a empresa. Você está cuidando da sua própria saúde, de você mesmo. E isso é um desafio que acontece dentro do laboratório, que acontece dentro da empresa, no fator geral. Além desse desafio, além desse ponto, o que você enxerga, Rafaela, como desafios para essa implantação desse cuidado, dessa visão, né, da parte psicossocial, da parte ali da saúde mental dentro do indivíduo na empresa? Olha, um principal desafio, ele começa na resistência da empresa de implementar, por exemplo, ou na dificuldade de compreender os benefícios. Como a Nath estava dizendo, é muito importante, e aí eu vou retomar isso mais uma vez, importante a empresa compreender os benefícios. Isso não é só mais uma burocracia, um modismo. Isso é muito importante, porque se a gente for considerar, se o trabalhador ele tem melhor saúde mental, né? Se ele está mais disposto, ele vai produzir mais. Então, consequentemente, vai diminuir então o absenteísmo, vai melhorar o indicador de turnover, vai melhorar o que a gente chama de presenteísmo. O presenteísmo é pouco falado, mas o que significa? É quando aquela pessoa ela está só de corpo presente. Ela está ali no trabalho, não é absenteísta, ela está ali presente, mas só de corpo presente. Tem dificuldade de concentração, ou não consegue produzir da maneira como deveria ou como se esperava. Então, também melhora ali o presenteísmo, melhora os afastamentos, porque os afastamentos também não são relacionados somente à saúde mental. E isso é o que a gente associa diretamente. Mas, por exemplo, às vezes uma pessoa pode se afastar por vários episódios sintomáticos de uma dor de cabeça, de uma dor no estômago, de uma dor no corpo, e no final das contas isso ser emocional. Sério? Isso tem como ser emocional? De manifestar-se no corpo? Tem Não, como? isso não acontece, não. Não deve ser desse jeito, não. E aquele famoso detalhe, né? Eu estou aqui, mas minha cabeça está lá em casa, Sim. né? Fala um pouquinho também, Rafa, sobre a questão do turnover, sobre a questão do absenteísmo, poder os nossos ouvintes aqui, para eles entenderem um pouco também, tecnicamente, né? Dentro desse contexto aí, por favor. O turnover, ele está relacionado às saídas, né? Então, são os desligamentos ali daquele trabalhador. O absenteísmo é a entrada e saída, né? Entre a captação e a saída ali do empregado. Então, por exemplo, se eu tenho várias saídas ali no ambiente de trabalho,
Claro que é feito todo um cálculo matemático para considerar o turnover, o que que é saída voluntária, o que que é saída não voluntária, demissão por justa causa. Eu não vou entrar nesse mérito porque é muito detalhe. Mas, basicamente, é essa questão de saída, né? Então, pensa comigo. Se eu tenho uma empresa com excelente ambiente de trabalho, com baixo risco psicossocial, qual que é a chance de eu ter um turnover alto? É baixa, Baixa. porque todo mundo vai querer ficar ali até aposentado daquela empresa, né? Provavelmente, ou até mudar de objetivo. Então, o turnover está relacionado a isso, por exemplo, né? E se a gente for considerar, o valor agregado que a empresa tem com isso é muito grande, porque a empresa passa a ser vista como uma grande empresa para se trabalhar. Todo mundo vai querer trabalhar naquela empresa. Inclusive, o valor mesmo agregado àquela empresa, ela passa a ser vista de uma forma diferente, né? O absenteísmo é a ausência, né? Então, era para estar ali trabalhando e não está. Estava programado para aquela pessoa ali estar trabalhando e ela não está. Então, é a ausência daquele empregado no ambiente de trabalho, e é o absenteísmo. Seja ele por faltas sem justificativa, por falta médica, é a falta. Ele deveria estar ali e ele não está trabalhando. E o presenteísmo é o que eu comentei, é pouco falado, mas o presenteísmo, e é difícil de mensuração, porque o empregado está ali, mas não está, entre aspas, produzindo. Mas hoje existem ferramentas, existem formulários, existem formas assertivas e com validação que pode ser aplicado. Não é só um questionário simplesinho assim, como você está se sentindo hoje? Você está concentrado no trabalho hoje? Não, né? Mas Você sim algo. acordou bem? Você chegou bem hoje no trabalho? Como foi sua semana? Mas existe algo validado hoje que pode ser implementado, por exemplo, para avaliar o presenteísmo. Nesse ponto aí, Nath, quando a gente está fazendo os processos de acompanhamento com os laboratórios, a gente enxerga muito isso, né? Seja no quesito ali de estar implantando o sistema ou fazendo o controle da qualidade do laboratório, nós vemos que isso acontece muito dentro do laboratório, principalmente na questão da troca de colaboradores. Não sei se você, diretor, supervisor de laboratório que está nos acompanhando, se você conseguiu enxergar isso dentro da fala da Rafa aqui agora. Você ter essa rotatividade de colaboradores dentro do laboratório, dentro da sua empresa, isso pode ser um sinal de que há fatores psicossociais estão infundindo dentro da sua empresa. Que talvez você Influenciando, né? precisa, né, tá melhorando algo, porque algo está sendo influenciado dentro da sua empresa, dentro da saúde dos seus colaboradores, dentro desse fator. Exatamente. E assim, é importante destacar, né, que se você contrata um colaborador, você investe nele, né? Você investe em tempo de conhecimento, você investe em treinamento. Então, a partir desse momento, é importante que você retenha ele por um maior tempo possível dentro da empresa, para valer o seu investimento. E assim, e é muito interessante, Rafa, a gente pensa assim, a gente que trabalha muito com a qualidade, né? Nosso foco aqui é a gestão da qualidade. A gente, quando tem uma não conformidade, toda vez que a gente vai fazer ali uma análise da causa raiz, né, do porquê daquela não conformidade, para tratar realmente a causa raiz, a gente sempre chega ali, falta de treinamento, o problema foi o colaborador. Mas será que realmente é falta de treinamento? Justamente. Será que E aí, assim, eu cheguei muito nesse ponto, assim, gente, a gente está só treinando, e às vezes não é treinamento, às vezes realmente a pessoa está sobrecarregada, às vezes ela teve que absorver outra demanda, porque faltou um colaborador em outro setor, Houve uma sobrecarga de processo. sobrecarga de trabalho, às vezes a pessoa não está em um dia bom, e aí a gente vai ficar realmente só tratando como treinamento um problema, né? Que é talvez uma falta de gerenciamento da saúde mental ali do colaborador, da falta de gerenciamento de outros processos. Então, assim, é muito importante a gente avaliar isso, exatamente para a gente não ficar só tendo registro de treinamento, que não está sendo em nenhum momento válido, porque o colaborador ele sabe realizar a sua atividade, ele tem conhecimento técnico para realizar a sua atividade e por algum motivo, naquele dia específico, pontualmente, ele não realizou aquela atividade da forma que deveria ser por um fator psicossocial, por uma sobrecarga de trabalho, por um momento que ele não estava bom, e aí a gente vai tratar com treinamento?
Então, assim, isso é uma forma da gente também mapear, né, o que realmente está acontecendo ali com os nossos colaboradores. Então, assim, é um ponto de atenção, né? Então, assim, eu acho que chegou o momento também da gente colocar isso como causa raiz das nossas não conformidades, né? A gente inserir isso como um item de ser avaliado mais a fundo mesmo. Então, é um ponto importante da gente avaliar, né, gestores da qualidade, que realmente não é só treinamento, né? Não é só fazer um treinamento, é fazer, né, uma análise muito crítica, né, muito mais aprofundada ali, para a gente não ficar retendo 1 milhão de registros de treinamento que não vão ter serventia, ou senão, muitas vezes, a gente só preenche aquele documento de treinamento para tratar uma não conformidade e a gente tem um problema muito maior, né, que é com o nosso recurso principal ali, né, que são as pessoas mesmo. Então, acho que é um ponto da gente avaliar. Perfeito, Nath. E só acrescentando um pouquinho na sua fala, que já foi muito completa, por sinal, mas é um desperdício, né? É rasgar dinheiro, de certa forma, porque e a empresa que ela considera, né, e que ela foca em registros de treinamento, ela não está conscientizada da importância, por exemplo, dessa atualização da NR1, do que a gente está falando. Porque se a empresa compreender que essa atualização é apenas mais uma burocracia, é mais um treinamento que eu vou ter que fazer com a minha liderança, é mais um registro de treinamento, o risco psicossocial muito provavelmente vai continuar ali. Porque não é só sobre isso, sobre registro. É completo. É avaliar todo esse ambiente e o potencial que isso está causando, né? Então, excelente sua fala. E aí, Rafa, assim, e aí a gente falou muito da produtividade, né? Que a gente pensando nessa melhoria, né, do clima, desses pensamentos, né, da saúde psicossocial, a gente tem uma melhoria da produtividade. Mas a gente também tem uma melhoria do clima organizacional, né? E aí, quais outros aspectos a gente tem de melhoria dentro da organização que você pode citar para a gente? São vários aspectos, né? Como eu falei, tem indicadores que a gente consegue mensurar, inclusive. O turnover é um indicador que a gente consegue mensurar, como eu citei, o absenteísmo, a própria cultura da empresa, né? A performance, os resultados que aquela empresa vai entregar, a qualidade dos resultados. E aí foi interessante você dizer sobre dar exemplo, né, de áreas relacionadas à qualidade e o impacto que isso tem. Imagina o impacto para uma qualidade. A gente está falando de regulamentações, a gente está falando de entregas extremamente importantes. Imagina o impacto que isso vai ter de um erro. Claro que todo mundo está possível a erros, né? Mas o impacto disso, de erros, o impacto de um trabalho ali inapropriado ou inadequado ali dentro daquela atividade relacionado à qualidade, ao que se esperava. E isso pode trazer impactos, por exemplo, em certificações, impedimentos, né? Então, a gente tem todos esses benefícios. Além das certificações da empresa, das qualificações da empresa, do ponto de vista em que ela vai ser vista como uma empresa de alta qualidade, que a qualidade está cascateada entre as entregas daquele colaborador, né? Então, os resultados, eles são observáveis, sim, mas eles também são mensuráveis, se a gente for considerar, por exemplo, esses indicadores. E para a qualidade, a gente precisa muito de ter indicadores e metas, né? Então, assim, por mais que a NR1 não esteja diretamente ligada com as normas, né, ISO 17025, por exemplo, que é uma norma que a gente pensa da área trabalhista, mas a gente vê a necessidade, né, da gente ter pessoas que tenham esse vínculo, né, esse pertencimento, né? Então, faz parte da gente avaliar quais são as normas regulamentadoras que a gente precisa atender, que a gente precisa se adequar para que a gente tenha a construção de uma organização muito mais adequada, né? Muito mais correta em relação aos nossos processos, né? Então, faz parte. A gente está falando aqui da 17025, então o escopo da 17025 não se aplica às normas regulamentadoras, mas se a gente está, né, eu sempre falo com o pessoal, gente, a gente não tem que se atentar só ao nosso escopo de atuação, né? A gente tem que pensar nas pessoas, a gente tem que pensar no meio ambiente, a gente tem que pensar nos nossos processos aderentes, né, os nossos processos de apoio, porque uma organização não sobrevive só assim, né? Então, a gente acaba tendo que
que expandir o nosso olhar, a gente precisa principalmente expandir o nosso olhar hoje para a área ambiental e para a área né, de pessoas. Inclusive, o valor de mercado de uma empresa, ela é muito avaliada em relação ao quanto ela se preocupa, ao quanto ela tem ações práticas em relação a esse nível, né, de processos, de ações em relação a pessoas e em relação a questões ambientais. Então, assim, a gente, né, como gestão da qualidade, a gente sempre fala, a gente não tem que viver só nessa bolha, né? Precisamos atender a esse requisito e esse requisito é atendido assim. Não, a gente precisa de ter uma melhoria dos nossos processos. A gente precisa de entender o contexto geral de uma exigência mundial para a gente poder atender a nossa, né, para a gente poder implementar dentro das nossas organizações, seja ela do porte que for, né? E aí a gente vai avaliar, claro, né, de acordo com o porte da empresa, o que é mais aplicável, como a gente pode aplicar de acordo com a realidade, né, e com as expectativas que aquela empresa tem, mas se pode ser implementado, se a gente tem condições de implementar, que a gente implemente com as ferramentas que a gente tem. Então, é muito importante, né? Eu sempre falo, às vezes a gente tem um software, um sistema extremamente complexo ali, né? A gente vê de recrutamento e seleção, né, Rafa, por exemplo, e, né, que grandes empresas usam, mas a gente pode implementar talvez um termômetro ali de como está a pessoa em uma empresa pequena. A gente Vamos coloca saber como que está o clima, como que está ali o dia a dia, a vivência da empresa ali e saber que esses pequenos detalhes de forma mais clara, né? Mais clara, porque a gente, né, a empresa talvez ali não tem condições de ter essas ferramentas extremamente robustas, né, porque precisa de ter né, investir em outras coisas, mas coloca ali um termômetro de como está, por exemplo, o clima naquele setor, né, para saber como as pessoas estão, para saber como lidar com elas talvez naquele momento. Então, assim, ter como fazer? Tem. Precisa de ter pessoas capacitadas, igual você falou, ter essa liderança comprometida e capacitada, desenvolvida, né, Rafa? Né, e ter força de vontade, de querer realmente melhorar o ambiente que a gente está. Eu costumo falar, né? A gente quer mudar o nosso país, mas a gente não consegue mudar o nosso quarto, né? Então, assim, a gente precisa de ter essa mentalidade mesmo, assim, né? De mudanças para a gente conseguir ir aos poucos, né? Fazendo essa construção em conjunto mesmo. E essa questão, né, que você acabou de falar, Nath, sobre o fator de você ter esses indicadores, você ter essa visão, conseguir implementar uma forma de medir isso. Tem alguma forma, Rafa, que a empresa pode, né, o supervisor, o gestor, o proprietário que seja, né, aquela pessoa ali dentro ali que assume um cargo de liderança, tem alguma maneira que ela pode utilizar para poder detectar de forma precoce ou de forma preventiva que está havendo um risco para a saúde social, mental, né, a saúde física mesmo do colaborador dentro da empresa? Existe algum mecanismo que ele pode, acender uma luzinha? Olha, está começando a acontecer alguma coisa, preciso trabalhar nesse aspecto para evitar que chegue nesses níveis extremos em relação ao colaborador. Excelente pergunta. E aproveitando o gancho do que a Nath acabou de falar, às vezes a empresa pensa assim, nossa, mas não vou conseguir, porque eu não tenho um software XYZ que vai me mapear tudo isso, ou pensa numa complexidade muito grande de como eu vou mensurar, como eu vou captar, sendo que às vezes a empresa já tem os dados, ela já tem na prática. A gente só precisa parar, querer olhar para aquilo e, de fato, fazer uma análise, uma avaliação eficaz. Eu vou te dar alguns exemplos do dia a dia que a empresa já tem. Os afastamentos médicos, por exemplo, né, que a empresa vai ter, é possível de ser avaliado, né, dentro ali da área médica, de ser avaliado. Por exemplo, se tem afastamentos de uma área determinada, que às vezes tem vários afastamentos relacionados à saúde mental, por exemplo, de uma área específica, de um setor, de uma atividade específica. Espera aí, será que a gente não pode ter um olhar? Isso está querendo dizer alguma coisa. Ou, às vezes, não só um afastamento por questão de saúde mental, mas, às vezes, um afastamento, vários atestados médicos, por exemplo, por causas distintas. Então, a mesma pessoa que pegou diversos atestados, por dor de cabeça, por dor no estômago, por dor no corpo. Não, espera aí.
esses diversos atestados, pode ser que é uma causa emocional. Porque vai no médico com a dor no estômago, não é dor no estômago. Vai no médico com a dor de cabeça, olha, não é a dor de cabeça, né? Então, isso também pode ser um sinal precoce, né, de que eu preciso olhar para aquilo ali. A gente pode ver ausência não só fora da empresa, né, mas a ausência dentro da empresa, a ausência ali do posto de trabalho, a gente pode ver a desmotivação, a gente pode tentar mensurar em dados que a empresa já tem. A gente não precisa pensar muito fora da caixa. A gente precisa olhar para esses dados com vontade, com consciência e utilizar esses dados ao favor da empresa. Usar aquilo para poder monitorar, para poder levantar como um possível indicador ou algo, um potencial risco, por exemplo. São fatores que às vezes estão na frente da pessoa, como diz, né, na cara da pessoa e ela não consegue enxergar. Muitas das vezes o dia a dia do laboratório é tão corrido que às vezes você, líder, você que está ali num cargo ali de supervisão, são detalhes que passam desapercebido, mas que se você parar para poder analisar num contexto geral, dentro da estrutura da sua empresa, do seu laboratório, de onde você se encontra inserido, você vai ver que é algo que tem um impacto muito grande. E como nós falamos desde o início desse podcast, é um benefício que muda não só a questão da empresa em si, do laboratório em si, mas também do fator da vida do colaborador. Porque, de certa maneira, se o colaborador ele está bem, se você, né, que está ali de frente à atividade principal, que está ali no processo ali, seja dentro de um laboratório como ênfase, né, um processo analítico, um processo de coleta, revisão ali de um relatório, o atendimento direto ao cliente dentro da qualidade, que é uma das áreas que eu acho que é bem cobrada dentro do laboratório. Se você não consegue se gerir, né, se você não consegue trabalhar consigo mesmo, como que você vai trabalhar com a sua atividade? Como que você vai exercer o seu papel ali com qualidade, exercer o seu papel com ênfase? Então é algo que afeta de um todo em todos os pontos, né? Desde ali da sua vida pessoal, da sua vida profissional e também dentro da empresa. Afinal de contas, se você não estiver bem consigo, como é que você vai estar bem dentro da empresa? Não é, Nath? Não tem jeito, né? Acho que é como a Rafa falou no início, né? A gente não consegue separar as pessoas, né? O funcionário da mãe, do amigo, né, do esposo, da esposa. Então, a gente realmente precisa entender como tudo isso vai impactar ali nas suas atividades, na sua performance como um todo, né? Então, assim, é realmente fundamental que a gente comece a ter esse olhar o mais rápido possível. Como eu sempre falo, né, que a gente tem uma responsabilidade social quando a gente entrega um resultado, a gente também tem uma responsabilidade social porque a gente cuida de pessoas, né? A gente cuida de pessoas no sentido de que, né, os empregadores, né, eles têm essa função ali dentro né, dentro da sociedade. Então, Rafa, eu queria que você desse para a gente, né, alguns insights valiosos aí de como os empregadores precisam se comportar, precisam de se atentar aí para poder começar a pensar. Quem ainda não implementou, né, quem ainda não teve esse olhar para a NR1, para essas mudanças da NR1, o que eles precisam de começar a avaliar, quais são os pontos que eles precisam começar a avaliar para ter esse olhar, né, para essas mudanças que tiveram, né, a NR, para eles começarem a implementar dentro das organizações essas alterações. Bom, primeira coisa, eu vou repetir, é sobre a conscientização. É muito importante que, principalmente que a gente está falando, a gente precisa ser top-down. Essa conscientização, ela vem da direção à base. Não é necessariamente de baixo para cima. Então, essa conscientização precisa ser top-down. Se, por exemplo, eu vejo a minha direção, a minha liderança, vou dar exemplos práticos, né? Reforçando horas extras, prolongando jornadas, deixando de fazer horário de almoço. Qual que é a tradução que o colaborador vai ter disso? Qual que é a tradução, qual que é a mensagem que ele vai ter sobre isso? A liderança é exemplo. Se eu começo a ver que os fatores emocionais, o cuidado com o trabalho, o cuidado com o fator emocional, ele é visto pela minha liderança, consequentemente, isso vai se resvalar de algum modo ali no trabalhador, né? Um outro fator muito importante é a capacitação. Quanto mais conhecimento, melhor. Mas, voltando no ponto extremamente importante que você diz, não é treinar só por treinar.
é um treinar focado. Então, por exemplo, o primeiro passo que eu diria, que eu daria, assim, como treinamento, é a liderança. De conscientizar, de buscar conhecimento mesmo. O que é a NR1? O que é essa atualização? O que é riscos psicossociais? Como que eu posso monitorar isso no meu dia a dia? Quais comportamentos que eu, líder, eu posso ter para diminuir, por exemplo, um assédio moral, para diminuir um risco psicossocial? Quais comportamentos que eu posso ter para, de repente, identificar um risco psicossocial ali na minha área? Então, quanto mais capacitação da liderança, quanto mais conhecimento, mais assertivo as ações serão. Porque não adianta também eu ter as ações pulverizadas. Eu fazer uma ação lá no janeiro branco, aqui no maio, e uma outra lá no setembro. Sem conexão, sem um objetivo do que eu quero alcançar com aquilo. A empresa, de fato, está ganhando com isso? Está ganhando tanto financeiramente, mas quanto um recurso humano? Será que ela está agregando também para aquele empregado? Realmente? Então, é importante, quanto mais conhecimento, para que ela seja assertiva nas ações. Eu vou fazer essa ação agora, porque eu quero ter esse resultado com a minha equipe, porque eu quero ter esse resultado também lá na frente, nos meus indicadores. Então, ao meu ver, isso são os aspectos mais valiosos, os mais importantes. E assim, é importante a gente pensar também, Rafa, que não só as empresas que tenham a 45001, que é uma norma, né, para a parte de segurança e saúde ocupacional, que precisam se atentar a isso, né? Eu acho que são todas as empresas. Se você lida, né, se você tem um funcionário, a gente precisa entender que isso é um potencial para ser mapeado, né? Que a gente precisa se atentar a isso, né? Não deixar somente para, se eu não sou certificado, se eu não tenho isso implementado, eu não vou pensar nesse item. Não, né? A gente precisa ter esse olhar como fonte de melhoria dos nossos processos, de melhoria do ambiente da nossa organização, porque isso é importante para a sociedade como um todo, né? Isso é importante para a melhoria né, igual você falou, né, do ambiente de trabalho, né, do ambiente ser um ambiente bom de trabalhar, das pessoas quererem ficar ali, quererem ser pertencentes àquela organização. Eu costumo falar assim: você trabalha com gente? Ou então você vai precisar se atentar a isso. Se você não trabalha com gente, se você trabalha só com máquina, nós não teremos isso. Mas se você trabalha com gente, e se essa gente, né, se essa pessoa, ela impacta no resultado da sua empresa, você precisa olhar para isso. Exatamente, exatamente. E aí, Rafa, eu acho que a gente, né, conversou muito, né, eu e a Rafa, e a gente, né, pensou em um treinamento para a gente dar mesmo para as lideranças. Eu acho que é importante a gente já mapear isso, sobre a NR1, sobre esses fatores que impactam, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre o seu conhecimento e sobre esse treinamento que a gente acha que é super importante aí para essas organizações. Sim, um pouco do que a gente comentou, né, mas agora focado no treinamento, é essa preparação da liderança, porque, como a gente falou, é a liderança que será a representação da empresa ali perante o trabalhador. Então, a maior parte do tempo que o trabalhador ele tem de vida, que a pessoa tem de vida, a maioria de nós, estamos aonde? No trabalho, né? Ou dormindo ou no trabalho. Então, é muito importante, olha o impacto que eu tenho da vida do outro também, né? Então, é muito importante que eu tenha um treinamento voltado para a liderança, para que ele consiga identificar qual que é o papel dele ali dentro da organização, qual que é o papel dele ali com aquele trabalhador. Então, de que forma, como eu dei alguns exemplos, de que forma que ele pode preventivamente avaliar e mensurar esse potencial risco, de que forma que ele pode, de forma precocemente, preventivamente, atuar para evitar um risco ou para melhorar uma condição, um potencial risco que já existe. Também capacitar para que ele se avalie, para que ele consiga identificar, poxa, aqui na minha equipe ou na minha atividade tem alguma coisa que pode impactar e levantar a mão e estrategicamente propor à empresa soluções mais assertivas. Então, é trazer essa promoção de conhecimento estratégico para a liderança, para que eu tenha um líder, não só um líder executor, mas um líder
que ele tenha essa responsabilidade, que ele compreenda toda a sua função estratégica, inclusive, dentro ali daquela organização. Que ele seja gestor, né? Eu acho que muito mais que técnico, né? Um líder técnico, a gente precisa de um líder que seja gestor, que seja um líder que tenha esse potencial, né? De trabalhar com seres humanos, né? Que tenha essa parte, né? Bem lapidada. Então, acho que isso é muito importante dentro das organizações. Eu já ouvi, eu sou muito fã, assim, do Falcone, então eu vejo muito ele falando, ele usa muito esse termo, né? A gente precisa de líderes que tenham esse desenvolvimento, né? De gestão de pessoas, que saibam tratar essa questão de pessoas, porque uma pessoa técnica, uma pessoa com conhecimento técnico, né, você desenvolve, você consegue desenvolver, mas uma pessoa com gestão de pessoas que tenham esse lado, né, já trabalhado, já sensibilizado, assim, é muito mais crítico, assim, né, de ser desenvolvido, vamos dizer assim. E também para pessoas que desejam melhorar. É, Porque, afinal de contas, a liderança, né, Rafa, ela começa dentro da gente mesmo. Sim. Então, se a gente conseguir nos liderar de maneira efetiva, nossos benefícios próprios, os nossos objetivos serão alcançados de maneira muito mais assertiva. Então, para você também que está nos acompanhando, que você ouviu todos esses assuntos, esse conteúdo do nosso podcast de hoje, você também pode buscar de forma efetiva focar em sua pessoa, focar na sua natureza para crescer, né, como profissional, como pessoa, como indivíduo, porque a saúde mental ela aborda vários fatores. Não é só a questão do trabalho, não é só a questão da empresa, é a questão da sua vida pessoal. E você também precisa investir em você para que você cresça como profissional, como pessoa, se desenvolver como ser humano, né? Então, Rafa, conta para nós como que podemos te encontrar para poder ter esse crescimento, esse desenvolvimento, participar desse curso de liderança. Como que a gente te acha? Me conta aí. Com relação aos treinamentos, né, que a gente tem falado aqui hoje sobre esse tema, pode ser diretamente com a Equality. Agora, assuntos relacionados ao atendimento, porque eu faço atendimento clínico, ao desenvolvimento profissional, inclusive, esse desenvolvimento individual, podem me procurar pelas minhas redes pessoais, que é o site psirafaelazevedo.com.br, ou pelo meu Instagram, que é @psicóloga Rafaela, normal, sem PH, sem dois L's, Rafaela, psicóloga Rafaela. Perfeito, Rafaela. Infelizmente, pessoal, estamos chegando ao fim desse podcast sobre saúde mental. Quero te agradecer, Rafaela, pela sua participação, por estar conosco, trazendo esse conteúdo tão riquíssimo de informações, né, tanto com relação ao ser humano, ao indivíduo, quanto à empresa. Tenho certeza que você que nos acompanhou até aqui teve um abordamento de dados muito importante que vai te ajudar quanto à liderança, quanto ao ser humano, quanto indivíduo, né, na sua estrutura para poder crescer e para poder trazer outro patamar para a sua vida, né? Saúde mental é algo muito importante e precisa ser pautado, não é um assunto banal e nem somente uma agregação do processo, é algo que é de suma importância para a sua vida. Então, Rafaela, muito obrigado pela sua participação. Espero que o pessoal procure você e poder crescer, né? O pessoal procura a Rafa para poder vocês estarem envolvendo mais aí a sua vida, melhorando a sua saúde mental, sua saúde social, né? E tratando qualquer necessidade que você tenha, porque eu tenho certeza que a Rafa vai estar de portas abertas aí para poder te atender, não é, Nath? Exatamente, Rafa. Eu agradeço muito a sua participação. Acredito que realmente esse tema ele é muito importante da gente tratar. A gente tem vivenciado cada dia mais pessoas com problemas, né, psicossociais, com problemas né, de depressão, de burnout, enfim. E a gente realmente precisa de ter um olhar muito humanizado para pessoas. Então, não tem como a gente fugir disso. Independente, né, de ser uma empresa grande, de ser uma empresa pequena, gente tem que cuidar de gente. Então, eu sou muito, eu levanto muito essa bandeira. Eu acredito muito, né, que a gente precisa realmente fazer
essa campanha mesmo, assim. E como você disse, né, não só campanhas pontuais, né, não só campanhas pulverizadas. A gente precisa tratar isso com ênfase, né, a gente precisa tratar isso de uma forma com plano de ação, com objetivos, com metas, e isso entra muito na área da qualidade, e a gente, né, pensa muito dessa forma, assim. Então, eu agradeço muito tudo que você trouxe para a gente. Espero realmente, né, que as pessoas busquem, né, implementar a NR1 com todas essas alterações que teve, para a gente realmente ter organizações que tenham esse pensamento, que tenham essas ideias, né, muito bem mapeadas, muito bem estruturadas, para a gente ter pessoas com uma qualidade de vida melhor, para a gente ter empresas que produzam, para a gente ter pessoas que tenham uma sobrevida e uma qualidade de vida né, muito boa, né, porque senão não faz sentido. Então, eu agradeço muito tudo que você trouxe aí pra gente. Muito obrigada. Espero que as pessoas procurem aí a Rafa, que realmente, né, se importem aí com a saúde mental, que se desenvolvam pessoalmente, profissionalmente, porque a vida, né, só faz sentido se for dessa forma, né, se a gente viver bem. Então, muito obrigada, Rafa. Imagina, eu que agradeço o convite. Então, pessoal, para vocês que nos acompanharam aqui, que viram esse conteúdo hoje sobre saúde mental, o Gerencia Lab, né, que é parceiro da Equality no GerenciaCast, nosso podcast aqui de qualidade, ele trabalha com o software Leans que vai trazer para você as ferramentas para você gerir o seu laboratório. Então você pode ali ter todo o controle do seu laboratório, desde ali do contato inicial com o cliente, na proposta, até a entrega do certificado, gerenciando a qualidade, gerenciando todos os processos e tendo uma visão completa do seu laboratório, sabendo ali aonde se encontra a sua amostra, quando o seu cliente está em contato com você, na entrega do seu certificado, tendo total rastreabilidade pautada em cima da 17025. Então, se você ainda não tem um software, ou se você tem um software, está insatisfeito e deseja trocar para um sistema que vai te atender em todos os seus aspectos, procure o Gerencia Lab em nossas redes sociais, procure o Gerencia Lab nos nossos contatos e fale conosco para que nós possamos te atender da melhor maneira possível, juntamente com a Equality, dentro da parte de qualidade. Isso mesmo, pessoal. A gente tem essa parceria aí de trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Então, como o Roger falou, o Gerência Quality, ele veio com esse propósito, né, da gente agregar, da gente unir essas forças. O Gerência Lab com esse viés aí do software Leans, trazendo toda essa rastreabilidade dentro dos processos do laboratório. E a Equality, com a área de consultoria, tanto na 17025 quanto na 9001, 1445. Então, o nosso viés voltado muito para a área de gestão da qualidade, com vários treinamentos, inclusive treinamento da NR1 agora com a Rafa. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. A gente tem muito conteúdo bacana, a gente tem muito serviço de apoio para vocês, para cada vez mais a gente fortalecer a área dessas organizações. Um abraço e até mais. Pessoal, então é isso para o nosso podcast, para esse episódio de hoje sobre saúde mental. Nos acompanhe aí nas redes sociais, no YouTube, no Spotify e não perca os nossos episódios. Se você não assistiu os outros, vai lá, dá uma olhadinha. Temos assuntos maravilhosos, convidados muito especiais que nos acompanharam nos nossos podcasts. E siga nossas redes para você não ficar fora dos próximos conteúdos. Temos muitos assuntos importantes para tratar com você que cuida da qualidade, que vive qualidade e anseia qualidade no seu laboratório, na sua vida e na sua gestão. Muito obrigado, pessoal. Até o nosso próximo podcast. Até o nosso próximo, pessoal.